Gente, só para nós colocarmos uma questão. A Previdência, ela sempre vai ter os chamados hard cases, ou seja, casos difíceis. Eu sempre dou um exemplo de um autor chamado Dworkin, que ele pede a penhora de uma pena mecânica. Alguém aqui penhoraria a pena mecânica? A resposta não. Só que o detentor da pena mecânica vendeu a pena mecânica e comprou uma outra pena mecânica pior. Pegou o dinheiro e não pagou o credor, gastou tudo. E ele pediu a penhora. E aí, vocês vão penhorar a pena mecânica agora? Ele vendeu a pena mecânica e comprou uma outra pior. Para ficar com o dinheiro, gastou o dinheiro todo na farra. E não pagou o credor. Vocês penhorariam a pena mecânica? Vocês percebem que os fatos e a posição você começa a mudar? Então a justiça ela tem diversos ângulos. Agora, nós temos uma expressiva posição doutrinária que diz que a Previdência deve cuidar do momento fático. O que vale é quem atualmente depende economicamente daquela pessoa. A atual esposa. O fato de ter ou não uma certidão de casamento é irrelevante. Claro que um advogado vai depender muito da causa que você está defendendo. Tem teses boas nos dois sentidos. Agora, quem vai fazer uma prova de concurso, a melhor resposta é divide a pensão. Mas quem está vivendo o problema tem uma tese de justiça que é qual? O que vale na Previdência é o momento atual. Quem de fato dependia daquela pessoa que faleceu? Quem estava ao lado dele. Agora, e aquela pessoa que não se separou? Ela tem um documento que diz que ainda é casada. Mas, de qualquer forma, a recomendação extrajurídica no campo pessoal para todos nós é: vamos resolver as nossas situações. Se você se separou, se você se divorciou, resolva isso. Porque, como nós já vimos numa separação judicial, a ex-mulher pode requerer pensão se comprovar a dependência econômica superveniente. Claro, se ela receber a pensão, ela vai ter direito. Então, vamos resolver as situações para evitarmos, após o falecimento, ainda termos situações familiares complexas. Eu acho que a pensão por morte é um tema que ainda caberia mais alguma pergunta, se alguém tiver mais alguma ponderação. Marina do IESB. Eu quero só saber se, para complementar a pergunta da colega, se essa concubina tiver um filho menor, se vai ser rateado por 3, ou se vai só ratear entre as duas, entre a esposa e a concubina. Certo. A pergunta tem total repercussão prática no dia a dia. Nós sempre temos esses casos junto à Previdência Social. Na primeira classe, o benefício será dividido. Em cada classe, o benefício será dividido. Ou seja, se são 10 filhos, divisão por 10. Um drama que acontece no campo pessoal, vamos reforçar a questão da pensão por morte, é, por exemplo, uma mãe depende do filho, o filho é casado, a mãe mora na casa do filho e o filho vem a falecer. A mãe não terá nenhuma proteção. Por quê? Como nós falamos, mãe passou a ser segunda classe. Então, em tom de brincadeira aqui, é por isso que a sogra deve tratar muito bem a nora. Por quê? Ela pode vir a depender, porque a Previdência não ampara quem está na segunda classe. O benefício será pago para esposa, companheira, companheiro e filhos. E nessa classe, o valor será dividido entre todos. Nós vamos seguir aqui agora falando sobre serviço social e reabilitação profissional. Vamos falar sobre o serviço social. Apesar de todas as críticas ao modelo previdenciário, nós temos alguns serviços que os dependentes também têm direito. O serviço social, ele se presta para apoiar psicologicamente aquela pessoa que está passando por um problema relativo à previdência social e vai trabalhar junto com reabilitação. Nós tivemos aquela hipótese, eu acho que nós podemos até passar um pedacinho daquele VT do jogador de futebol, que eu acho que ele poderia ilustrar bem esse caso.
nós já vimos numa outra aula, mas só para nós pegarmos só o início do VT, não precisaria ser nem todo, só para que nós possamos trazer o exemplo aplicado à prática. No país do futebol, a paixão nacional leva milhares de pessoas aos estádios. Na maioria das vezes, o gosto pelo esporte começa ainda na infância. E, em alguns casos, o que era apenas brincadeira de criança vira profissão de adulto. Mas a vida de atleta não é assim tão cheia de vitórias. A profissão é considerada de alto risco físico. E para manter o nível, é preciso muito esforço. O atleta, como está sempre no limite da parte física e principalmente a parte emocional, que age muito também no corpo, na parte física, então ele está exposto a qualquer tipo de lesão, principalmente a nível muscular e a nível articular. São as principais lesões ocorridas no futebol. Apesar de toda a preparação física, uma lesão pode levar a um fim prematuro da carreira. Foi o que aconteceu com o ex-jogador de futebol do Cruzeiro e da seleção brasileira. O atleta sofreu uma grave lesão aos 22 anos de idade e, como não conseguiu mais jogar com o mesmo rendimento, foi obrigado a encerrar a carreira com apenas 30 anos. Como ainda sofre sequelas da lesão, ele recorreu à justiça para conseguir o auxílio-acidente. O Tribunal de Justiça Mineiro atendeu o pedido por considerar que o atleta se machucou no exercício da função. Veja esse caso. Alguém se machuca em decorrência do trabalho aos 22 anos e não consegue mais exercer a sua profissão. Esse tema vai nos ser base para outros benefícios. Mas imagina o trauma psicológico que essa pessoa passou. Vai ter a necessidade de existir um sistema de serviço social para apoiar essa pessoa, para que ela possa ser reabilitada. Um exemplo, um pouco em tom de brincadeira, não tem condição de jogar futebol, mas pode passar por um apoio psicológico, por uma reabilitação, por um treinamento sobre regras de futebol, sobre formas de expressão perante a câmera, com fonoaudióloga, e pode virar um excelente comentarista esportivo. Agora, para isso, vamos precisar do serviço social e da reabilitação. Num objetivo mais acadêmico, o serviço social e reabilitação profissional, eles são devidos também aos dependentes. E tem essa função de preparar para o exercício de uma nova profissão. Agora, na prática, no dia a dia, aquele que sofreu alguma lesão, que está afastado do trabalho, deve recorrer à Previdência e buscar os direitos relativos ao serviço social e reabilitação. Agora, a gente entra num tema, ainda pensando naquela hipótese ali, que a jornalista falou que o jogador recorreu ao Tribunal de Justiça para pleitear o auxílio-acidente. Uma série de detalhes técnicos sobre aquela pequena palavra, Tribunal de Justiça e auxílio-acidente. Vamos começar, então, a falar sobre auxílio-doença e auxílio-acidente. E para ainda mais ilustrarmos esse nosso encontro, essa nossa aula, vamos a mais um tema aqui, que pergunta sobre o agravamento no caso de uma doença. Que eu vou falar sobre auxílio-doença e auxílio-acidente a seguir. Vamos só ver mais essa pergunta aqui, do telespectador. Meu nome é Rogério e eu queria saber o seguinte. Se eu estiver trabalhando e aparecer uma doença, e se essa doença se agravar enquanto eu estiver trabalhando, eu tenho direito ao auxílio-doença? A pergunta do telespectador, uma pergunta no campo teórico e prático. Vocês percebem que a Previdência, tudo que estou falando aqui em termos teóricos, nós temos dezenas de dúvidas no nosso dia a dia. Vamos falar então sobre auxílio-doença. E vou falar um pouquinho sobre fato gerador. Fato gerador, algumas pessoas da área jurídica
fazem uma vinculação com o direito tributário. Contudo, fato gerador é indispensável no direito previdenciário. Auxílio-doença, fato gerador, ou seja, motivo. A base, o fundamento do auxílio-doença, quem quiser anotar. Perda temporária da capacidade laborativa. Perda temporária da capacidade laborativa. Eu falo temporária porque, se for definitiva, teremos outro benefício, aposentadoria por invalidez. Dessa forma, quando alguém é acometido de uma doença, quando alguém é vítima de um acidente, inicialmente o benefício devido será auxílio-doença. Por quê que será auxílio-doença? Porque, a priori, a perda para a capacidade de trabalho foi temporária. Por quê? Se for definitiva, nós teremos outro benefício. Dessa forma, o laudo médico é indispensável. E você precisa, inclusive, indicar qual a sua atividade. Porque você pode vir, inclusive, a ser aposentado. Então, reforçando, auxílio-doença, primeira coisa indispensável é perda temporária. Segunda, a perda temporária deve ser acima de 15 dias consecutivos. Acima de 15 dias consecutivos. Explico. No período de um ano, eu fiquei doente 20 dias. 2 dias no mês, 3 dias no outro, 10 dias no outro. Não fará jus ao auxílio-doença. O auxílio-doença, a perda da capacidade deve ser consecutiva, acima de 15 dias. Mas, se eu trabalhar numa empresa privada, como é que fica? Numa empresa privada, os 15 primeiros dias serão pagos pela própria empresa. E se você for um trabalhador autônomo, que nós já falamos, que o nome é contribuinte individual, infelizmente, você ficará 15 dias sem remuneração. Por quê? O auxílio-doença, ele é pago quando eu tenho perda temporária por mais de 15 dias. Agora vem a pergunta do nosso telespectador. Se eu for empregado com uma doença e ela se agravar durante esse período de trabalho, tenho direito ao auxílio-doença? A regra é, não cabe auxílio-doença por doença pré-existente. Explico e reforço o conceito de pré-existência. Pré-existência é aquela doença que eu tive antes de ingressar na Previdência Social. Isso, no INSS, o ideal seria que todo aquele que vai entrar no regime de Previdência faça um exame médico para verificar o estado físico. Como, por exemplo, ocorre no serviço público, não é isso? Fazemos exames médicos. Mas o médico vai fazer a análise no requerimento e vai olhar data do início do trabalho. Por exemplo, o ano de 2000. Data do início da doença, 1999. Ou seja, a doença era pré-existente. Logo, não terá direito, salvo se decorrer agravamento. Isso é fundamental. Tanto na vida acadêmica, para os senhores, quanto na vida prática ou acadêmica do telespectador. Na prova, doença pré-existente não gera direito ao benefício, salvo se decorrer agravamento. Eu dou um exemplo simples. Eu entrei no regime previdenciário com uma gripe. Passei a ter pneumonia. O meu trabalho é numa câmara frigorífica. O agravamento decorreu, claro, do meu exercício da atividade. Então, a pergunta
Se eu estou trabalhando e fico doente, não há que se falar em doença pré-existente e nem de agravamento. Então, colocando melhor a pergunta relevante e boa do telespectador é: se eu já entro no trabalho doente, tenho direito ao auxílio-doença? Depende. Se ocorrer agravamento. Então, para nós seguirmos na nossa matéria e respondermos o auxílio-acidente, vamos ver se alguém tem alguma dúvida sobre auxílio-doença, que é um tema... Alguém tem alguma ponderação sobre auxílio-doença? Meu nome é Alcione, eu sou aluna da Faculdade Forte. A minha dúvida é o seguinte: caso o trabalhador deficiente físico, que já receba o salário de aposentadoria, venha no exercício da função, adquirir uma enfermidade que o leve à invalidez, como ficaria a situação deste trabalhador? Receberia uma outra aposentadoria?